Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte, começando agora. E como eu sempre digo e repito, especial, ou melhor, especialíssimo, porque a meu lado estou aqui em São Sebastião, mais precisamente no Topo Varadouro, no Recanto do Araçá, com a Henriana Lacerda. E muitos vão perguntar, mas quem é Henriana Lacerda? Quem é Henriana Lacerda? Queria te agradecer, Olívia, essa oportunidade de estar aqui com você hoje para falar um pouquinho da minha pessoa. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui hoje na minha casa, na Baía do Araçá, aqui no Topo Varadouro. Esse aqui é um lugar muito especial, porque aqui a gente está diante de um dos maiores biomas aqui de São Sebastião. Então, muito obrigada. Eu sou a Henriana, sou vereadora, estou vereadora aqui no município, sou advogada, sou nadadora, sou mãe do Guilherme e do Gabriel, sou casada com o Fernando Lacerda. Eu nasci em Fernandópolis, no interior do estado de São Paulo, e fui para São Paulo com 15 anos de idade para poder nadar. Eu fazia natação de piscina. Aí eu fui para São Paulo com 15 anos, entrei na equipe do Pinheiros, que era uma equipe muito forte, participei de campeonatos brasileiros. Aí fiz faculdade de turismo e depois eu vim para cá há 30 anos atrás, por conta do meu marido. A gente se casou e a família dele toda daqui de São Sebastião. E a gente resolveu vir para cá para morar, para tentar a vida, né, como recém-casados. Eu tinha acabado de terminar a faculdade de turismo, ele tinha acabado de terminar a faculdade de direito, e viemos para cá e estamos aqui até hoje. É o lugar que eu amo, que eu escolhi para viver, para criar os meus filhos e envelhecer aqui nessa cidade. A Henriana, eu posso até chamar assim, não vou chamar Dona Henriana, vereadora Henriana, não, Henriana. A Henriana tem uma história comigo que me marcou muito, isso mais de 25 anos atrás, porque quando eu fui a primeira vez aos Estados Unidos, quem me levou foi ela. Pois é. Não é, foi? Ela tinha uma agência de turismo, a Fragatas, né? Fragatas. Que sempre foi assim, uma agência diferenciada, mas olha, aquela viagem dos sonhos, fui conhecer a Disney, todo mundo tem esse sonho, né? E eu fui com ela, na agência dela, com o pessoal dela. Mas enfim, a Henriana tem uma trajetória na cidade como empreendedora. Hoje não tem mais agência de turismo, mas ela já viajou o mundo todo, conhece muita coisa. A mulher traz coisas de fora. Ela falou assim, olha, a gente está aí para aprender. Então, onde tem coisa boa, a gente aprende, customiza e traz para São Sebastião. Legal. Mas ela também se formou em Direito. Eu acho que ela quis fazer uma dobradinha com o Fernando. Fernando, um abraço. Fernando, o marido dela, doutor Fernando. Fernando, tem uma entrevista marcada para você, hein? Não vai me escapar, não. Um dos melhores advogados aqui da região. Ele se especializou no segmento de trabalho. Mas é assim, um camarada bacana, vocês vão ter oportunidade de conhecer. Henriana, me conta um pouquinho, antes de falar da vereança, que a gente vai falar isso só no outro bloco. Esse bloco vamos falar um pouquinho de você e essa coisa de você ter feito direito. Eu queria primeiro falar um pouquinho do turismo, que foi uma parte muito importante da minha vida. Por favor. Então, quando eu vim para cá, para São Sebastião, eu tinha acabado de me formar em turismo, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive uma dificuldade imensa de arrumar um trabalho para mim, porque só tinha uma agência de turismo, que era a Daen, não sei se você lembra. E aí eu acabei abrindo, né, abrindo o meu primeiro negócio aqui em São Sebastião. E com essa agência eu fiquei durante 23 anos. E essa agência, assim como você e muitas pessoas aqui de São Sebastião, me deram a oportunidade de conhecer 58 países no mundo, que aí eu rodei o mundo, né, conhecendo esses países. E isso me trouxe um conhecimento muito grande que eu guardo comigo e eu aproveito isso da melhor maneira possível. Inclusive, como você falou, né? Às vezes a gente conhece coisas do lado de fora e acaba trazendo aqui para a nossa cidade, e eu estou utilizando isso muito agora na vereança, porque a gente adquire esse conhecimento, e se tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Então foi uma fase muito importante. Agradeço muito também as pessoas da terceira idade, que tinha o povo, que era ali no Porto Grande. Sua mãe foi uma pessoa que me ajudou demais, porque ela sempre comprava as viagens dela ali, né? Todo ano ela estava ali certinho. Eu até esperava ela lá Aí, mãe, beijo. Então foi muito bom essa época. Olha, a Henriana fala isso, mas a gente tem que frisar numa coisa.
Ela teve sucesso porque ela tinha uma equipe boa, é uma excelente profissional e o resultado vem. O que acontece quando a gente abre um negócio, no começo, é que ninguém sabe do trabalho da gente. Aí fica difícil. Mas, por exemplo, eu sempre fui um garoto propaganda da tua agência. Por quê? Porque foi uma materialização de um sonho. Afinal, eu conheci os parques da Disney, tive o privilégio de ir com a minha mãe, com meu pai. Olha, foi muito legal. Se você, aonde quer que esteja, vai lá, vai na agência, procura, faça uma viagem com os pais, é muito bacana, é uma recordação que não tem preço. Não tem preço. Uma outra coisa, uma curiosidade, que lá na agência de turismo tinha uma mesa atrás, tinha um balcãozinho, uma bancada, que todo lugar que ela ia, ela trazia uma lembrancinha, não é? Tinha Sim, de todo lugar, né? Tinha. Todo lugar que eu passava, eu trazia alguma coisa que me deixasse aquela recordação de que eu passei naquele lugar, né? E sempre quando eu olhava, eu lembrava daquela viagem. Enfim, é uma coisa que fica guardada no coração. Né? Toda vez que eu ia lá, eu queria pegar um souvenir de presente para mim. Ela falou eu não deixava. Não deixava. Ela falou assim, não tem problema, vamos marcar uma viagem e você compra vai lá. Não é? Pois é. É isso aí. E outra coisa também que é bacana a gente dizer é que uma pessoa que nem a Rihanna tem história em São Sebastião, né? Tem história. E depois, você vai falar na sequência, acho que acabou indo ajudar o seu marido na advocacia. Você abriu mão de um segmento, foi cruzar novas fronteiras e entrou nessa seara do direito. Eu tive 2 viagens que foram decisivas para que eu conseguisse fazer essa transição, né? Porque você fica lá 23 anos em uma profissão, para você se desligar também você tem que ter essa transição, né? Para poder sair. Que foram 2 viagens importantes, que foi para a Índia, e em seguida eu fiz uma para Dinamarca, fiordes da Noruega, né? Que chama Noruega, Dinamarca, do calorzão Suécia. Pro friozão. Pois é. E na Índia eu entendi que tudo é um ciclo na vida. E a gente vive aquele ciclo e aquele ciclo se encerra e você inicia um próximo ciclo. Isso ficou muito claro para mim quando eu estive na Índia. E quando eu cheguei na Dinamarca, Noruega, nos fiordes da Noruega, fiordes da Noruega que chama, lá já não tinha quase o físico das agências de viagem, era tudo online. Aí eu falei, se isso está acontecendo aqui, daqui uma hora vai pra acontecer lá. E foi batata, porque depois entrou a pandemia e logo em seguida já diminuiu muito, reduziu, né, o número de agências de viagem físicas e começaram tudo online. Mas nesse meio tempo eu tinha feito a faculdade de Direito, né, que foi a minha segunda faculdade, e aí eu entendi que o meu ciclo dentro do turismo tinha terminado e que eu precisava abrir novos caminhos, e como eu já tinha oportunidade do meu esposo ter o escritório, né, e já estava um escritório que já tinha ali muito tempo de casa, eu falei, não, então agora é a hora de eu entrar no ramo do direito e seguir o meu caminho aqui no ramo do direito. E ali eu entrei, fiz uma especialização em direito do trabalho, que é o nosso carro-chefe, e aí eu vi também que tinha um nicho muito grande dentro do escritório, que era a parte da previdência social. Acabei fazendo também uma especialização em direito previdenciário e abri um leque bem grande dentro do escritório. Hoje a gente está ali com 6 advogados também que ajudam a gente, né, dentro da equipe. Nós somos um total de 12 na equipe, contando os advogados, a parte da controladoria, a parte do financeiro, nós estamos em 12 pessoas. Hoje meu filho, também que fez direito, voltou para cá, para São Sebastião, para poder ajudar a gente, e nós estamos aí. Tá certo, aí uma família que soube agregar valor ao decorrer do tempo e foi mudando. O objetivo é um só, todo mundo sabe aonde a gente quer chegar, só que os percursos podem ser mudados, né? E falando em percursos, deixa eu falar também que a Rihanna tem um outro lado, ela não gosta muito que fale, mas eu tenho que frisar, ela sempre fez parte da comunidade católica, e fez muitas ações que eu falei, Rihanna, faz isso, mostra. Ela falou, não, eu quero fazer, deixa que... Agora, como vereadora, tem que ter publicidade, porque Sim. O que é bom e é certo tem que ser mostrado, não pode ser escondido, não. Fala um pouquinho também desse lado que você ajuda a comunidade. Eu já vi você dentro dos eventos lá, até
vendendo os bingo, entre outras coisas. Conta um pouquinho disso. Eu faço parte, né, da Igreja Católica aqui de São Sebastião, né? Eu sou ministra da Eucaristia, mas também fui presidente da Caritas, ajudei a fundar a Caritas aqui em 2011, que é a Caritas da Paróquia de São Sebastião. Estive como presidente durante seis anos e depois não saí nunca mais da Caritas, sempre estive como voluntária. E a Caritas é uma entidade da Igreja Católica que tem representatividade no mundo inteiro, inclusive tem uma cadeira na ONU, porque ela está ali onde tem uma catástrofe, onde tem uma guerra. Ela é efetiva. Ela é efetiva. As ações dela, elas são muito boas. Inclusive agora a Caritas está atuando muito forte em Parque Arena, que é lá no norte do Brasil, onde as pessoas da Venezuela, os migrantes que vêm da Venezuela chegam, é a primeira cidade que eles chegam lá. A Caritas tem uma atuação muito forte. E aqui em São Sebastião, eu acho que a maior atuação que nós tivemos aqui da Caritas foi com relação à tragédia, que nós fomos ao lado ali da igreja, o salão paroquial da Igreja Católica, e ali permanecemos durante 45 dias, recebendo as doações. Sim, fazendo a triagem. A gente fazia a triagem de tudo que chegava ali, era alimentos, roupas, produtos de limpeza. Então a gente fazia toda essa triagem e acabava mandando para a Costa Sul, que foi, né, onde os maiores atingidos. Aqui no topo também tiveram várias famílias que foram atingidas, mas a gente teve uma atuação muito forte. Teve dia da gente trabalhar com 120 voluntários. Ô Henriana, eu estou falando isso porque quem vê e te conhece não sabe do histórico. Sim. O histórico é assim, essa moça, não muito alta, para não falar que... Mas é uma moça que pega no batente, que chegava e pegava a caixa. Eu vi isso. Então, não tem aquele negócio de mimi. Não, aqui não tem mimi, não. E olha, Olivo, pega a caixa, todo mundo tem que colaborar. E esse sentimento que quando todo mundo faz, acontece, né, Henriana? Isso eu tô vendo hoje, né, porque naquela época que eu acabei até ficando mais tempo dentro da igreja do que indo a campo mesmo, porque tinha todo aquele controle que tinha que fazer ali. Mas hoje, quando a gente volta, inclusive ontem eu estava lá na Vila Saí, né, quando a gente volta e vê tudo que aconteceu, a gente tem a dimensão do quão importante foi a Caritas naquele momento. Para você ter uma ideia, quando os carros começaram, não eram todos os carros que passavam, né, pela pista. A Caritas, a gente tinha uma identificação especial, então passava os carros da Defesa Civil, da Prefeitura, e o da Caritas era um automóvel que ele podia circular livremente, porque sabia que a gente estava ali num trabalho de voluntários. Tá vendo, gente? Vamos para um pequeno intervalo, mas não esquenta não. Tem mais Henriana Lacerda no próximo bloco. A ISTV traz para sua tela os melhores filmes com histórias impactantes que mexem com suas emoções. Histórias incríveis de personagens cativantes que vivem situações intensas para te fazer não desgrudar do sofá. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. Embarque na nave espacial da ISTV e viva aventuras futurísticas com filmes fantásticos de mundos possíveis e impossíveis. Os clássicos que moldaram gênero da ficção científica, agora na sua tela, no conforto da sua casa. ISTV, a TV dos clássicos.
De volta com esse papo maravilhoso. Aqui comigo, Henriana Lacerda, vereadora Henriana Lacerda, que vamos falar daqui a pouquinho sobre a vereança. Mas uma coisa que eu queria comentar, que eu sei que você faz com carinho, teu marido gosta, e eu tenho uma paixão também, adivinha o que é? O encontro de carros antigos. Aí falou minha praia. Tem uma Studebaker que é a mais bonita, Studebaker, né? Isso. A mais bonita que eu já vi, laranja, linda. Conta um pouquinho desse teu gosto, conta um pouquinho se vai ter o encontro, que eu sei que agora você está afastada um pouco devido às suas atribuições aí. Conta um pouquinho desse universo aí. A Studebaker é 1953. Então eu digo que aquilo não é um carro, ela é uma alma. Cápsula do tempo. Ela tem uma alma, aquele carro. E nós iniciamos o encontro de autos antigos aqui, na parceria com o seu Edson Duarte, que você muito conheceu, Sim. e mais o grupo chamado Amigos de Autos Antigos do Litoral Norte. E foi um evento assim que deu super certo aqui para a cidade, porque primeiro que a gente tem muitas pessoas que gostam, que amam, que têm o sangue da ferrugem na veia. Então é um evento que é muito legal, que traz muitas pessoas, né, para a nossa cidade, acabam conhecendo. Já está indo agora para a 10ª edição. Esse ano provavelmente vai ser nos dias 18, 19 e 20 de outubro. E uma notícia boa, Olivia, que eu estou apresentando um projeto de lei agora, a partir da semana que vem, para que esse evento fique no calendário de eventos do município. Mas não está no calendário? Ainda não está. Mas todo ano é feito, todo ano tem... Eu pensei que já fazia parte. Não fazia parte. Eu tentei antes, mas não tinha conseguido. Mas agora, como vereadora, eu mesma estou apresentando esse projeto de lei para que esse evento entre no calendário do município, que independente se sou eu, se é a Henriana, se é você, mas para que o evento sempre aconteça, né? Para que ele não morra, porque é um patrimônio aí da nossa cidade, né? Você está vendo? Um exemplo que eu vou dar, eu acho que tem que falar sobre isso, é o Carnamar. O Carnamar foi criado pela Associação Comercial e foi adquirido para a cidade. Sim. E hoje todo ano existe o Carnamar, mas quem fez e bolou foi a Associação Comercial. É que nem esse encontro de carros, você fez o primeiro. Sim, desde o primeiro. Desde o primeiro. Desde o primeiro a gente está junto. E aí o que chama atenção, gente? A organização, o ambiente, a vibe, assim, são sempre os mesmos, você reparou? É sempre as mesmas pessoas, mas é assim, troca de carro, o outro vem, chama um amigo, agrega. Eu, com esse negócio de ter trabalhado muitos anos, mais de 30 anos com veículos compra e venda, carros antigos, assim, eu tinha uma Puma que o Duarte, uma Puma conversível vermelha, chiquésima. Mas é assim, hoje eu tenho uma Kombi, ando com a Kombi no dia a dia, não tem essa não. Mas enfim, o evento vai continuar. Eu falo que carro antigo a gente não anda, a gente desfila, né? Com certeza. Bom, Henriana, agora vamos falar sobre a vereadora. Quais são a vereadora mais bem votada? Fala essa daí de mais bem votada, é do litoral, de São Sebastião, e como é que é? Isso é uma fase também muito boa, né, da minha vida, porque a minha família, ela é uma família política, né? Meu irmão, ele foi vereador 8 mandatos, o meu tio foi vereador 5 mandatos, depois veio meu irmão por 2 mandatos, aí depois ele foi prefeito, mais 2 mandatos, e aí quando eu decidi, né? Mas você nunca teve veio político, que eu me entenda assim? Eu sempre gostei, inclusive quando o Felipe Augusto e o Reinaldinho saíram pela primeira vez, eu tive na campanha 2017. deles, ajudei, sempre estive ali no palanque deles, porque eu sempre gostei. Mas eu coloquei uma prioridade na minha vida antes, que eram os meus filhos, de criar, porque para a mulher é tudo muito mais difícil, né, Olívia? Mas quando eu decidi, no ano de 2024, que eu sairia candidata, inclusive eu sentei com a minha família, então foi uma decisão em conjunto com todos, que unânime, isso é muito importante. Foi unânime? Foi unânime, todo mundo concordou. Porque quando a gente tem a família junto, a gente tem aquela base, né? Com que certeza. A gente traz, então isso acaba fortalecendo. Foi muito bom isso. Então, quando eu entrei, faziam 12 anos que não tinha mulher na Câmara de São Sebastião. A última foi a Solange, né? Foi a Solange. Ao longo da campanha não foi fácil, porque a gente tem essa característica. Preconceito também. Tem. Inclusive, teve um senhor que me encontrou ao longo da campanha e falou: ai, filha, olha, é muito difícil, você está fazendo uma campanha muito bonita, tudo, mas eu queria te falar
vai ser muito difícil você entrar porque a gente está numa cidade que é muito machista e você não vai conseguir. Eu falei, olha, e o que o senhor pode fazer para me ajudar? Ele falou, eu não posso fazer nada porque eu sou de outro partido. Eu falei, então o senhor só reza para mim que já tá bom. E aí foi o que aconteceu. Eu fui para a eleição, fui a 4ª mais votada dos 12 vereadores, tive 1.371 votos e abrimos aí essa porta, não só eu, mas a vereadora Mariângela, que depois de 12 anos, hoje a gente tem 2 mulheres, foi a primeira vez na história de São Sebastião que a Câmara elegeu 2 mulheres e estamos ali tentando fazer um trabalho diferenciado. Estão tentando não, estamos conseguindo. Fazendo. Estamos fazendo. E outra também, que eu acompanho, eu acho muito legal também, que você... não sei se você que encabeçou, ou que quer reunir as vereadoras do Litoral Norte, porque é o seguinte, o quintal é um só, Sim. Entendeu? As particularidades são de cada um, mas o quintal é um só. Então, juntar significa força. Com certeza. E a partir daí, nós criamos, não só eu, mas todas as minhas outras colegas, né, vereadoras, nós criamos a Frente Parlamentar Feminina do Litoral Norte. Então, juntamos aqui são as 2 de São Sebastião, 4 de Caraguatatuba, 2 de Ubatuba e 2 de Ilhabela, e criamos essa frente parlamentar, e isso a gente incorporou, ganhou força e estamos conseguindo apresentar os projetos, né? Normalmente a gente acaba tendo uma conversa, tem uma reunião por mês dessa frente parlamentar, e um projeto que a gente trouxe, né? Todas as câmaras agora vão implantar, é a Procuradoria Jurídica da Mulher dentro da Câmara Municipal. De todas as câmaras, a nossa aqui, o nosso presidente já aceitou o nosso pedido e agora será feito a propositura na alteração agora da lei orgânica do município, do regimento interno, que vai ser criado agora essa Procuradoria Jurídica da Mulher, que é para poder atender todas as pautas femininas e fortalecer os projetos de lei que dizem respeito a essa pauta. Uma coisa que é interessante é assim, para ela me dar essa entrevista, demorou, viu? Não foi fácil não. Mas as pessoas que lhe procuram, eu sei porque eu fui lá, eu vi, você atende, você agenda, é um diferencial também, porque a gente vê a vontade sua de se achegar mais ao povo. Conta essa ligação, esse estreitamento de laços que você tenta fazer. Com a população? Com a população. Eu vou te dizer uma coisa, que o meu gabinete, eu acredito que ali é o menor gabinete, porque sou eu, a Karen, que é minha chefe de gabinete, o Cauê, que está aí ajudando a gente, e o João, que está lá no gabinete. Então, ou seja, a gente trabalha ali com 3 pessoas, mas dentro da nossa possibilidade, a gente procura atender o máximo de, né, as reivindicações que chegam para a gente. Assim como eu administrei a minha empresa, né, que foi a Fragatas, e assim como eu administro lá dentro do escritório, eu ouço, que eu acho que isso é um papel muito importante do vereador, é o ouvir a população e a partir das demandas que chegam, que você ouviu, é tomar as decisões que são cabíveis dentro das nossas possibilidades, porque você sabe que o vereador ele é limitado também, né? Tem coisa que é execuível, tem coisa que não é. Dá. Mas uma coisa eu acho interessante, hein, Rihanna? Uma vez eu estava lá e eu vi que você falou um não, eu falei, caramba, um não na lata? Ela falou, Livro, não dá para fazer, então eu prefiro ser honesta e cortar aqui do que criar uma expectativa e não der certo, não é isso? Com certeza. É assim que eu trabalho, eu procuro trabalhar na máxima transparência para que eu consiga passar essa credibilidade também. Eu vejo nas redes sociais que você de vez em quando manda um vídeo, mostra, você está aqui, você está lá, você está viajando. O pessoal que quer te seguir, como é que faz para conhecer um pouquinho da Henriana? Pode me seguir através do Instagram, né, que é Henriana Lacerda. Mas o mais importante também é que eu convido as pessoas para que estejam presentes também na Câmara Municipal, nas sessões de terça-feira, porque ali é a casa do povo, e eu acho que a partir do momento que o povo tem essa noção da sua força também, é ali que podem cobrar os vereadores pelas atitudes, pelas mudanças. Pressão dá resultado, viu? Dizer que, olha, eu vi pela internet e dei joinha, não, isso não funciona não. Mas quando as pessoas estão lá... Quando as pessoas estão lá, o buraco é mais embaixo, o negócio já não é... Por quê? Porque é representatividade, é o povo no olho. As pessoas têm que ter noção que vocês fazem a parte de vocês, mas o povo tem que fazer a parte dele também. Sim, com certeza. Eu até brinco, né? Porque a gente tem um município aqui de 103 quilômetros de costa.
E eu não consigo, é humanamente impossível. Não dá. Né? É humanamente impossível você saber tudo que está acontecendo aqui na costa norte, na costa sul, aqui no centro, enfim. Então, o povo também é um fiscal. E a partir do momento que ele tem essa consciência, ele pode encaminhar lá para o nosso gabinete o que está faltando, o que está precisando. Ontem mesmo a gente passou pela APA Baleia Açaí e conheceu o Instituto ICC, que é um instituto maravilhoso, que faz um trabalho de excelência lá na Costa Sul. E saindo de lá, fomos para uma reunião na Associação de Pescadores ali de Boiçucanga. Era uma reivindicação sobre o rio de Boiçucanga, que é um rio maravilhoso, que desemboca no mar e que está sofrendo com a poluição cada vez mais. Hoje os pescadores não conseguem nem lavar o próprio peixe que pescou na água daquele rio, porque a água está contaminada. Então são demandas assim que chegam para a gente e que a gente busca, dentro da medida possível, ajudar, solucionar e trazer efetividade para as políticas públicas. E aí, eu sei que existe oposição, situação, tem hora que o vereador tem que se posicionar de uma maneira que talvez a situação não concorde muito. Como é que é administrar isso para quem está lá dentro da Câmara? Olha, Olívio, dentro do que eu penso, dos meus princípios, eu tento trabalhar de uma maneira que trazendo o que é correto, a transparência, pautada na legislação. Então, assim, quando eu tenho que votar contra de um projeto, é porque dentro daquele projeto eu achei, né, através dos estudos, e não sou eu, né, sozinha, eu tenho ali a equipe, inclusive não tenho o jurídico dentro do gabinete, mas eu tenho o meu jurídico dentro da minha casa. Particular, Particular, né? Pois é. Então, quando a gente vota contra um projeto, é porque a gente acredita de que tem alguma coisa que não está correto dentro daquele projeto, né? Então, eu acho que a democracia é assim. Nem sempre você tem que pactuar com tudo. Se você acha que está errado, você tem que se manifestar. Mas eu procuro sempre, quando eu faço uma votação contrária, explicar o porquê que eu estou votando contrariamente àquele projeto. Né? Tá certo, não pode ser se governo eu sou contra. Não. Tem que. E se está certo, a gente vota favorável, né? Quantas coisas ali dentro. Até as pessoas me questionam, mas você era líder de governo, brigou com o prefeito, votou contra um projeto. Eu falei, olha, eu não briguei com o prefeito, né? Ele simplesmente, a gente divergiu de opiniões. Desalinhou as ideias. E eu votei contra um projeto, eu não votei contra o prefeito, eu votei contra um projeto de lei que, do meu ponto de vista, não estava de acordo, né? Mas outros projetos que ele encaminhou para casa, eu votei favorável. E teve um outro também que foi um projeto da Câmara Municipal, que eu votei contra. Então, assim, eu vou votando na medida do possível que eu acho que está certo e que está errado. E aproveitando, vou agradecer a minha querida, doce, meiga e apoteótica audiência. Muito obrigado. ISTV, sempre com vocês. Se a gente faz televisão, é para vocês. ISTV, a TV dos clássicos. E aproveitando, o pessoal daqui... É mais fácil para me dar um abraço, dar um beijo, dar obrigado, mas o pessoal do Paraná, pessoal de Curitiba, muito obrigado. Pessoal de Joinville, olha, Leila, obrigado pelos comentários, muito bacana. Pessoal lá de Minas, temos um fã-clube aí, hein? Muito legal. Pessoal de Itajubá, que eu sempre falo, cidade maravilhosa, um beijo para vocês. É isso aí. Recadinho dado, depois eu pego com o nome, faço as coisas direitinho. E se você perdeu o nosso programa por qualquer motivo, não tem problema. ISTV HD Litoral Norte no YouTube, não perca. Nosso programa todo sábado às 13 horas e representação no domingo às 13 horas também. Henriana, suas considerações finais para a gente encerrar esse bloco. Eu queria só te agradecer você, agradecer a ISTV, essa oportunidade de estar vindo aqui, falar um pouquinho da minha pessoa, falar um pouquinho do meu trabalho, agradecer também a minha família, que está sempre do meu lado, que é a minha base, que é o meu esteio, as pessoas, os meus colaboradores, né, que trabalham comigo ali, que me dão assessoria, e agradecer a Deus também, que eu acho que é o que move o meu caminho, e pedir para que quem puder me segue aí nas redes sociais. A gente tem o Instagram, Henriana Lacerda. E se precisar mandar alguma mensagem, se precisar fazer algum pedido, alguma demanda, pode encaminhar, que a gente está aqui para ajudar. Muito obrigada. É isso aí. Gente, encerrando esse bloco, esse sol maravilhoso. Vamos dar um pulinho na praia. Vamos dar um pulinho na praia, vamos andar na lancha da Henriana agora. Gente, tem coisa boa no próximo bloco.
Vamos para o intervalo e já voltamos já. A ISTV também é terror, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os seus olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. Estamos em São Sebastião, mais precisamente no Shopping Fama, do lado do Banco do Brasil, no centro de São Sebastião, para uma entrevista maravilhosa, curiosa, e vocês vão saber quem é. É a Dayana Camargo, a fonoaudióloga. Um universo bacana. Ela vai explicar dos mais de 20 anos de carreira, o que ela está fazendo, qual que é o projeto, o livro que ela lançou, que a gente vai no decorrer do programa mostrar. É assim, coisa de interesse público, coisa de interesse daquelas pessoas que necessitam de um profissional e não sabem aonde encontrar. São Sebastião, Litoral Norte, tem muito profissional bom. É só a gente saber aonde eles estão. Tudo bem, Dayana? Tudo bem. Gostaria de agradecer o convite. É muito bom estar aqui, podendo falar um pouquinho da fonoaudiologia. Então, agradeço o convite. É isso. Foi só um pouquinho difícil a gente agendar essa entrevista, porque ela está sempre ocupada. Dayana, me fala um pouquinho da tua clínica, o tipo de trabalho que você faz. Você é referência. A gente nota que existe uma demanda grande pelos serviços de vocês. Por que isso? Eu acho que assim, nós temos uma equipe muito unida, uma equipe que se dedica realmente, que estuda, que busca fazer o melhor para o paciente, né? Então hoje nós temos uma equipe de mais ou menos 10 profissionais das mais diversas áreas, terapia ocupacional, fonoaudiólogos, contamos com 5 fonoaudiólogas hoje, temos psicologia, arte-terapia, musicoterapia, fisioterapia. Então, temos várias áreas para poder atender todas as necessidades das crianças ou dos adultos, né? Do paciente. Eu digo que é muito interessante porque a fono, além dela desenvolver um trabalho bem peculiar, uma coisa assim da fala. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência, e eu posso falar com a experiência que eu tenho. Meu filho tem síndrome de Down e desde os primórdios lá ele precisou de um acompanhamento. E a gente vê que esse acompanhamento é uma evolutiva, né? Ele vai se desenvolvendo porque existe um trabalho de acompanhamento. Isso daí, hoje em dia, está bem mais fácil. Eu estou dizendo de crianças, né? Não estou dizendo de adultos, que aí seria uma outra seara. Mas assim, as crianças, quando elas têm algum probleminha, que logo, precocemente, é estimulado a fazer um tipo de trabalho de fono, resultado vem, né? Não tem aquela de, isso não dá para fazer. Pode demorar um pouquinho, pode não alcançar um resultado de ápice, mas se tem um resultado bom. Com certeza. É o que eu sempre falo para os pais. É importante procurar o quanto antes, né? A intervenção precoce, a gente já sabe, tem estudos que mostram que surte muitos efeitos positivos. Então, eu sempre falo para os pais, na dúvida, procure o quanto antes, não fica esperando, não fica com aquela ideia de que cada criança tem seu tempo. Não é assim que funciona. Então, assim, existem os marcos do desenvolvimento, então são neles que a gente pode se basear
para saber se tudo está correndo dentro do que é esperado ou se precisa buscar ajuda. E se precisa buscar ajuda, se está na dúvida, procura. Eu acho que o quanto antes é melhor, com certeza. Não, e tem também aquela que todo pai, toda mãe, por mais boa vontade que tenha, ela não tem o casal, né? Não tem o conhecimento necessário para saber o que é necessário ou não. Tanto é que não só na fala, mas também para escutar o TO, existe, dependendo do caso, uma força-tarefa que tem que ser feita para que determinado objetivo seja alcançado no conjunto de profissionais, não é isso? Sim, sim. Eu acho que, principalmente, as crianças neurodivergentes, elas dificilmente vão precisar de um profissional só. Normalmente tem que ter aquela equipe que trabalha junta, que discute o caso do paciente, que constrói um planejamento terapêutico juntas, né, para atingir os objetivos que a gente sabe que aquela criança é capaz. Então, eu acho que sim, a equipe ajuda muito, é muito importante ter uma equipe que possa cada uma ver ali o seu ponto específico da sua área, né, e todo mundo junto consegue propiciar uma melhoria muito grande para a criança. Então, é importante. Doutora, hoje em dia, qual que é o problema mais corriqueiro que se vê aqui no consultório na sua área? Eu vejo atraso de fala. Hoje, o que é mais comum aqui no consultório é atraso de fala. Tanto com crianças neurodivergentes, quanto com crianças típicas também, né? Eu acho que ainda tem aquele resquício das crianças que ficaram em casa por conta da pandemia. Então, isso trouxe um atraso, né, colaborou para que tivesse um atraso no desenvolvimento da fala. E também as crianças neurodivergentes, né, que a gente vê que é um público que vem aumentando, né, as pessoas também têm mais conhecimento, então as pessoas procuram uma ajuda mais cedo. E aí, o público das crianças neurodivergentes está aumentando e estão buscando esse auxílio. Então, eu acho que o atraso de fala é um dos principais. Você falou uma coisa interessante, a questão da pandemia, né? Ela criou um lapso temporal que a gente tem que falar até a pandemia e pós-pandemia, né? Até a pandemia, eu tenho a impressão, você me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que não tinha um boom que tem hoje, né? Era uma coisa mais contida. Talvez a vida moderna, o estresse, eu digo o estresse no seio familiar, né? A falta de conversa, as telas em vez de conversa, se cria-se mundos e universos que prejudicam a criança, mesmo aquelas que não são comprometidas, né? E isso daí eu acho que agora, com a internet, as redes sociais, a televisão, ela abriu um conceito, mas também chamou a atenção de um problema que estamos atravessando. Isso daí acaba desembocando aqui no consultório. Sim, sim. Eu acho que os pais, eles têm, é o que eu tinha falado, os pais sabem onde buscar. Então, os pais sabem onde buscar ajuda, não ficam esperando, não ficam naquela situação de negação. Os pais vêm em busca mesmo de auxílio e eu acho que isso é muito importante. Acho que a internet, por esse lado, assim, tem ajudado esses pais a abrirem os olhos, a realmente entender que precisa buscar ajuda o quanto antes, né? Então, eu acho que o acesso à informação tem facilitado muito isso. Você fala da negação, né? Isso era uma coisa que eu pensava que era lá atrás, mas é de pouco tempo que se quebrou esse paradigma, né? Sim. E até hoje, existem famílias que levam um tempo para aceitar, sabe? Eu acho que cada um tem o seu tempo nesse sentido de aceitação. Não seria uma falta de conhecimento? Talvez, mas eu vejo também que às vezes os pais idealizaram um filho, né? E às vezes não vem do jeito que eles idealizaram. Então acaba que aquilo traz questões emocionais que ele precisa lidar, né? Então alguns lidam mais rápido, outros levam mais tempo para
para tentar digerir aquela situação, para tentar aceitar, para tentar compreender por que aconteceu aquilo, né? Então eu acho que os pais estão levando um tempo assim, mas acaba que eles aceitam. Eu acho que a informação auxilia muito nisso, né? Buscar a ajuda de bons profissionais que também acolhem esses pais. Eu acho que a gente não tem que ter esse pensamento de acolher só a criança. A gente tem que acolher a família, porque os pais também precisam de ajuda, os pais também precisam de orientação. Então, é uma das coisas que eu priorizo aqui. Sempre acolher as famílias também. É porque não adianta fazer um trabalho isolado numa criança, por exemplo, sendo que os pais não interagem no próprio contexto, né? Eles têm que ajudar, inclusive porque o resultado final, um exemplo da fala tardia, quando os pais ajudando e vê o desenvolvimento e vê que existe um progresso, fica até mais fácil, né? Eu falo que, assim, nós somos uma equipe, né? São os profissionais, são uma equipe, e a família participa dessa equipe também. Então, não adianta a criança chegar no consultório, fazer toda aquela terapia, se desenvolver, mostrar resultados na terapia, e vai para casa e não tem o estímulo. Então, a gente tem que ter essa parceria com os pais, para que possa ter estímulo em todos os momentos e essa criança possa se desenvolver mais rápido, né? Eu acho que todo ser humano precisa de um estímulo para que ele desenvolva alguma coisa, porque senão, se tudo viesse com ele sentado e confortável, ele não teria o porquê de fazer as coisas. Então ele precisa daquele estímulo para... Doutora, em questão de políticas públicas de acolhimento a esse tipo de paciente, existe? Olha, eu acho que está em construção. Não é uma coisa assim... Não existe. Não. Não é uma coisa que está muito bem estabelecida, né? Como dizem hoje sobre as questões, por exemplo, da inclusão na escola regular, né? Então eu vejo que você deixar uma criança ali... Tem crianças neurodivergentes que têm condições mesmo de acompanhar uma escola regular. Mas tem crianças que não têm condição. E às vezes... né, por falta de conhecimento dos pais, por falta de conhecimento até da gestão ali, eu acho que colocam a criança numa escola regular e não dão a professora não sabe nem o que fazer, porque a professora tem que cuidar de 20 alunos, mais 5 crianças que precisam de um apoio especial. Como que essa professora vai fazer? Ela não tem formação para isso. Então eu acho que, eu prefiro acreditar que isso está em construção ainda. Uma construção que não saiu nem do projeto do terreno, tá? Só... Gente, o que a doutora está falando, e é muito pertinente, é que vou chamar a atenção desses políticos, desses gestores, que vão ver o que vai acontecer lá na frente. Muito bonito falar de inclusão. Inclusão efetiva, é aquilo que você dá um apoio de cuidador, um apoio pedagógico, para aquela criança. Por quê? Porque você precisa estimular, aquilo que a gente estava falando, estimular. Quanto mais você dá condições, eu já falei isso em várias entrevistas, que quando a gente faz uma coisa para uma pessoa PCD, a gente nunca coloca o limite nela. A própria pessoa vai fazer o limite, não somos nós. A gente tem que dar toda a estrutura, todo tipo de apoio para que ela possa desenvolver. Se nem isso ela tem, não tem como exigir um resultado, que nem você falou. Coloca na escola e não dá a devida atenção, resultado não vem. Eu acho que deveriam ter escolas, eu acho que poderia se pensar em ter escolas especializadas, né, para trabalhar realmente com as crianças neurodivergentes, porque não são todas que têm condições de estarem numa classe regular. Então, essas escolas poderiam oferecer, né, um trabalho diferenciado. A gente sabe que existem as APAES hoje, mas tá tudo superlotado. Então, assim, não tem como receber a demanda de pessoas que precisam desse atendimento. Então, eu vejo que, assim,
essa parte, né, de pública, de gestão pública, poderia pensar assim, né, em oferecer um suporte de escola para essas pessoas, né, até para essas pessoas também que dê cobertura para isso. Com certeza, porque não adianta, por exemplo, pegar um professor da rede que trabalha na rede municipal e colocar numa escola para atender as crianças especiais. Eles precisam dar suporte, precisam oferecer capacitação para que essa pessoa tenha condições de ajudar de alguma forma. Tem que ser um estudo, né, diferenciado para eles, né? Eu acho, tem que ser sim. E a questão, eu vou falar agora, mudando um pouquinho de assunto, dos planos de saúde. Mas esse dos planos de saúde, a gente vai falar no próximo bloco. Gente, um papo gostoso aqui com a Daiana Camargo, fonoaudióloga de São Sebastião, que logo também vamos falar do Falando com Amor. No próximo bloco tem mais. Aguarde que daqui a pouquinho já voltamos. Não saiam daí. A ISTV te convida para um encontro romântico, com filmes que marcaram época e corações. Apaixone-se novamente com os clássicos do cinema mundial. Deixe seu coração derretido pelas histórias de amor que inspiraram nossas vidas. ISTV, a TV dos clássicos. A ISTV sabe o que é o melhor remédio para você e prescreveu doses de risos e diversão para toda a família. As comédias mais famosas que fazem gerações inteiras rolarem de rir, selecionadas para você. ISTV, a TV dos clássicos. E agora vamos falar com amor. Olha, que livro bacana, Falando com Amor. Olha só, pegou aqui o câmera? Legal. Daiana, fala um pouquinho desse teu livro, mas antes disso, fala um pouquinho dos convênios. Deixa aqui, vamos lá do convênio. O convênio está chegando junto, está ajudando ou está atrapalhando? Eu acho que os convênios estão dificultando muito a vida, né, dos beneficiários. Nem sempre dá para mandar as crianças, dá para mandar os pacientes para aquelas clínicas que eles são credenciados. Às vezes o paciente precisa de um atendimento diferenciado, de uma especialidade diferente e os convênios sempre dificultam. Muitas vezes eu vejo que as famílias têm que entrar com ação, têm que ir para a justiça mesmo, né, para tentar resolver de forma judicial, porque não tem conversa, os convênios não costumam colaborar, né, eles sempre encaminham para as clínicas credenciadas e nem sempre é isso que o paciente precisa, né? Então tem alguns pacientes aqui que a gente vê que fora que aqui em São Sebastião não tem tantas especialidades assim, né? Então quando tem, é um ou outro profissional e às vezes esses profissionais não estão nas clínicas credenciadas. Então, eu acho que o convênio tem que ter um olhar mais amplo para isso, sabe? Não pode simplesmente falar, manda tudo para essa clínica porque é lá que nós somos credenciados. Não é todo caso que dá para mandar. É isso aí, gente, fazer pressão. Vocês que estão do lado daí, que estão nos assistindo, fazer pressão para o plano de saúde. O plano de saúde tem que agregar valor também à sua própria empresa. E isso daí o que é? É dar uma assistência quando realmente a pessoa precisa. Uma continuidade de um tratamento, ou não pode chegar simplesmente, não, agora tem que ser feito dessa maneira. Então, gente, tem com carinho isso daí, os planos de saúde. E vamos voltar com essa matéria de novo, viu? Porque o que é certo tem que ser feito. Bom, vamos lá. Vamos falar agora com amor? Falando com amor, esse livro maravilhoso. Eu vou deixar que você fale para o pessoal que está nos assistindo o que é Falando com Amor. Então, a proposta desse livro veio, né, com a minha observação no consultório. Foi aumentando a demanda de pacientes, de pessoas procurando o meu atendimento. E eu via que por motivos de agenda, por motivos financeiros,
acabava que algumas pessoas não conseguiam ter acesso ao atendimento. E aquilo me trazia uma angústia muito grande, porque eu pensava, essa criança vai ficar sem auxílio, vai ficar sem atendimento, algumas crianças da Costa Sul, fica difícil vir para cá. Então aquilo me deixava muito angustiada. Então eu trazia esses pais para o consultório e dava um treinamento. E eu ensinava para eles algumas coisas, dava algumas orientações para que eles pudessem estimular as crianças em casa. E aí veio a ideia do livro. Então esse livro, ele foi feito para estimular pais, para orientar pais, cuidadores, professores. É um livro com uma linguagem bem simples. Oi? É para profissionais. É para pessoas, para todas as pessoas, familiares, pessoas que não são da área, pessoas que estão na área. Ele tem uma linguagem simples para ensinar de forma simples, com coisas do dia a dia, como estimular as crianças a desenvolver bem uma fala, como dar o modelo correto de fala, momentos para propiciar que a criança fale. Então, tem várias atividades, eu coloco ali 30 dias de atividade para que os pais possam seguir uma por dia, para tentar estimular o filho. Pais de primeira viagem, que eu vejo que ficam muito perdidos em como estimular a criança. Então, é para todo mundo. É legal, porque não é um livro direcionado a profissionais de saúde também, mas pode ser usado para qualquer um, para a questão de ficar sabendo como tratar as situações, né? A minha intenção foi realmente assim, trazer uma linguagem simples para que pudesse ser fácil para todo mundo aplicar mesmo. Então, é para qualquer pessoa que se interesse. Legal. Agora, como é que faz? Esse eu já ganhei, viu, gente? Não fica de olho, não. Esse eu já ganhei, ela vai me autografar aqui. Mas quem quer adquirir um livro desse, como é que faz hoje? Ele é vendido pela plataforma Hotmart, mas as pessoas que se interessarem podem entrar em contato comigo no meu Instagram, daiana.camargo.fono. E pode repetir de novo, por favor. daiana.camargo.fono. Entre em contato comigo, que aí a gente pode conversar. Eu posso enviar o livro físico, como também tem como enviar o PDF. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato que vai ter acesso ao livro, sim. É uma coisa que não é para ficar restrita, tem que ser... Não, é para todo mundo. Acho que as pessoas poderiam aproveitar, sim, a oportunidade, porque é bem rico. Eu sou um pouco suspeita a falar, mas eu acho que se todo mundo tivesse, né, essas informações... eu vou falar para vocês. Tive boas referências do livro, tanto é que uma das coisas da gente foi vir aqui, né, no consultório, na clínica dela, para fazer essa entrevista, porque falaram muito bem deste livro, ou seja, está tendo uma aceitação muito bom. Então, recado dado, você que está interessado aqui, olha lá, falando com amor. E doutora, e aí? Quer dizer que a gente está aqui fazendo essa filmagem, o marido, o Márcio, manda um abraço aqui em rede também, porque família é importante. E dá o seu recadinho aí, vamos deixar a senhora falar o que quiser aqui, que as câmeras estão abertas, os microfones estão abertos. Por quê? Porque o teu trabalho é muito importante, tem que ser divulgado, tem que ser mostrado, e é isso que a ISTV faz. Tem um profissional bom? Tem alguma coisa de interesse? A gente mostra. Eu quero mandar um abraço, primeiramente para os meus meninos que vão estar me assistindo, e eles sempre esperam, assim, ficam esperando, né, que eu fale deles de alguma forma. Então quero mandar um beijo para o Isaac, um beijo para o Ian. Quero mandar um abraço para o meu marido, agradecer sempre o apoio que ele sempre me dá. Quero mandar um abraço para a minha equipe que trabalha comigo, né, a equipe Caminhar. Quero agradecer a cada uma que se esforça muito para estar auxiliando, fazendo o melhor para as crianças que a gente atende, né. Quero convidar as pessoas que estão assistindo para vir nos visitar, para vir conhecer o consultório, que se localiza aqui no centro de São Sebastião, Rua Duque de Caxias, 188, aqui no Shopping Fama, e nós temos salas no primeiro piso e no segundo piso. Segundo piso, procurar a sala 11.
Então, como eu já tinha dito, na dúvida, está tendo alguma dificuldade com o seu filho, vem procurar que vocês vão ser bem acolhidos aqui. Eu acho que as pessoas têm que procurar, têm que pesquisar mesmo, tem que ver 1, 2, 3 opiniões, sabe? Eu acho que, em se tratando principalmente do filho da gente, todo cuidado é pouco. Realmente tem muitos profissionais, principalmente quando a gente vê aí no Instagram, né, oferecendo coisas milagrosas realmente que não existe. Então tem que procurar saber a procedência. E iniciou o tratamento, eu acho que os pais têm que estar atentos, tem que perguntar ao fonoaudiólogo, tem que participar, perguntar o que está fazendo, perguntar o que pretende, né? Então, assim, tem algumas mães que falam pra mim, ai, mas eu não quero ser chata. Tem que ser chata sim, tem que perguntar sim, tem que questionar o profissional, o porquê que está sendo feito isso, por que está sendo feito aquilo. Então tem que ter essa troca. É essa troca que vai mostrar para os pais, né, de forma clara, qual é o objetivo a atingir com o filho. Então, eu acho que os pais têm que investigar sim, procurar sim, ter muito cuidado. Não acreditar em qualquer... falando em acreditar, eu vi uma coisa que eu achei assim, uma pastilha. Estava lá na internet uma moça que se diz fono, sei lá, o profissional, que diz que a pessoa que adquire aquela pastilha, ela vai ter uma facilidade maior na fala. Isso é balela, né? Ah, com certeza. Então, aí como é que pode alguém acreditar e repassar uma bobagem dessa? Por isso que a gente fala, profissional é aquele que você vai, que você sabe qual que é o currículo dele, qual que é o histórico. A doutora aqui está 20 anos. Aí, ela falou assim, olha, Olívio, eu me formei faz mais tempo, mas que eu estou canalizando mais de 20 anos. Isso daí a gente tem que valorizar. Inclusive, eu sei que você tem uma equipe muito boa, né? Bom, eu sou suspeito porque eu conheço o teu trabalho de perto, mas assim... a gente tem que mostrar isso daí, que nem você fala, para as pessoas, para não cair em balelas. Resultado rápido é só pastel de queijo, e mesmo assim tem que colocar na frigideira para... Eu acho que assim, nós aqui, né, eu e as meninas da minha equipe, a gente está sempre buscando estudar muito, a gente está sempre estudando e a gente faz questão de mostrar isso para os pais, de dar esse acesso para os pais. Então os pais, os nossos pacientes, né, eles veem o quanto a gente se esforça, o quanto a gente estuda, o quanto a gente busca, né? Então assim, enquanto a gente investe no consultório, hoje nós temos 5 salas, inclusive uma sala sensorial que trabalha, né, que estimula as questões de disfunção sensorial das crianças, né? Então, assim, não são todos os lugares, todas as clínicas que oferecem isso, né? Então, pra gente, assim, é sempre um grande esforço que a gente faz em prol do paciente. Então, a gente tá aqui sempre tentando buscar o melhor para eles. Mas tá certo, é isso. E isso é o que os pais procuram, né? Porque quando um pai ou uma mãe traz uma criança aqui, subentende-se que quer um resultado, né? Que precisa de um resultado. E quando esse trabalho é feito de maneira séria, estudada, o resultado vem. E quando tem uma equipe de profissionais dando esse apoio, que eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Principalmente alguns tipos específicos de paciente que precisa de um acompanhamento mais amplo, né, doutora? Com certeza. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa, sim, contar, trocar experiências com outros profissionais, né? Eu acho que isso enriquece muito o trabalho, as crianças se beneficiam. E eu acho que é isso que impulsiona a gente, né? A todo dia se esforçar, estudar, realmente, assim, tentar ser melhor. E cada mínima evolução, pequena, por menor que seja, para a gente... comemorada. É uma comemoração. Doutora, muito obrigado. Foi fantástico. Olha, gente, Daiana Camargo, a fonoaudióloga, e com o seu livro Falando com Amor. Muito obrigado e é isso aí. ISTV sempre com você.